Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os que nos estão a seguir neste momento, tanto no Instagram como no Facebook. Paulo, então, de que é que vamos falar hoje? Bem, o Paulo desapareceu-me agora do Facebook, portanto, refiro eu de que é que vamos falar hoje. Vamos falar de Portos Vintage e de o que eu diria que poderiam ser perguntas para quem quer ser milionário, em que seriam já de um nível elevado, porque vamos falar da aprovação, declaração e proclamação dos vintage. Muito bem, portanto, o que é esta diferença entre a aprovação, a declaração e a proclamação de um vintage? É tudo a mesma coisa ou não? Estamos a falar de algo que foi uma pergunta na final do último Master of Port. Quem é que faz a aprovação dos vintage? Quem é que faz a declaração dos vintage? E quem é que faz a proclamação? Por partes, portanto, e primeiro começando, estamos a falar vintage, a categoria rainha do vinho do Porto, em que estamos a falar de uma quantidade muito pequena já do valor e de volume, digo, de vinho do Porto que existe. Mas é o vinho Porto rainha, diria eu, em que para ser aprovado na Câmara de Provadores necessita de uma nota de 9 sobre 10 para ser aprovada. Por aqui já percebem a exigência que é para termos um vinho com estas características. O que significa também é que a taxa de reprovação destes vinhos também é um pouco mais elevada do que na maior parte das outras categorias de vinho do Porto. Para terem uma ideia, de uma forma geral, num ano normal, temos cerca de 8% de reprovações das amostras que nos são enviadas. O que é que isto significa? É que há um grau de exigência elevado para qualquer tipo de vinho do Porto que se encontra neste mercado e que é certificado por nós como Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto. Por outro lado, já temos aqui o Paulo novamente, por outro lado, em relação ao vinho à categoria vintage, para a maior parte dos casos, o que acontece, temos uma taxa de reprovação que anda à volta dos 30% em anos normais, podendo chegar excepcionalmente, como aconteceu em 2002 com o Vintage 2000 e como aconteceu em 2017 digo, com o Vintage 2015, uma taxa de reprovação mais elevada que chegou até aos 50%. Mas isso é relativamente normal quando provavelmente nos vamos deparar com um ano muito bom, ou seja, também há um nível de reprovação um bocadinho superior, porque também haverá mais agentes económicos a tentar colocar mais vinhos no mercado. O meu entendimento está correto ou não é bem assim? Paulo, de uma forma geral, sim, é verdade. Obviamente que nos anos clássicos, e depois poderemos falar um bocado sobre isto, o que é que são os anos clássicos, isso acontece, mas aqui nestes dois casos em particular, o que eu diria é o seguinte, porque se compararmos a aprovação dos vintage 2015 com os 2016 e 2017, os dos anos clássicos talvez estivessem um bocadinho abaixo, mas de uma forma geral o teu pensamento está correto. Estará correto. Agora, em 2000 é que foi um ano bastante anómalo, mas que se compreende bem o motivo de isso acontecer. Não sei se no Instagram nos estão a seguir, penso que estamos com dificuldades de ligação, pelo menos por parte da conta do IVDP. Peço informação aqui também para me referirem se estão a seguir, se me conseguem acompanhar ou não. Mas o que acontece é que 2000 era um ano muito redondo e, portanto, havia muita gente a querer ter vinhos. E, portanto, é compreensível que mesmo a melhor qualidade dos vintage, dos melhores vinhos de uma determinada empresa, por vezes não chegava à qualidade do grau de exigência que é pedido ou exigido pela Câmara de Provadores do IVDP. Nós sabemos, o Paulo esteve ali parado um bocado no Instagram, mas eu penso que já retomamos agora e estamos novamente com a emissão normal. Queres que continue, Paulo? Eu penso sim. Quer dizer, eu penso que a primeira coisa que devemos dizer, que me parece muito importante, porque nesta questão da aprovação, da declaração e da proclamação, que se calhar até é uma palavra menos comum para quase toda a gente que
gosta deste tema, há sempre uma grande confusão. E vemos, de facto, pessoas até bastante conhecedoras, jornalistas internacionais, que acham sempre que o Instituto declara o ano e declara os vintage. E, na realidade, daí o tema ser este hoje, aprovação, declaração e proclamação, porque, de facto, o papel do Instituto é a aprovação, não é? E, se calhar, seria interessante explicarmos o que é uma aprovação. Tu já começaste há pouco com a questão do nosso papel na Câmara de Provadores, mas porque é que, de facto, os vinhos são aprovados ou reprovados e todos os anos, independentemente de ser o tal ano clássico, todos os anos há vinhos vintage aprovados, não é? Exatamente. Certo. Portanto, para nós, o nome técnico até é o registro ou, atualmente, a certificação de um vinho. Portanto, o produtor de vinho submete-nos amostras de um determinado vinho, neste caso estamos a falar de vintage, um determinado volume de vinho, e que nós não sabemos quem é, pelo menos quem está a provar não sabe qual é que é o volume de vinho, e para verificar e para validar, nós temos que validar se o vinho tem então essa qualidade excepcional de 9 sobre 10. Eu penso que a questão da aprovação, certificação que é feita pelo IVDP está esclarecida. Passamos então agora à questão da declaração. Então, portanto, o Instituto aprova vintage ou chumba vintage mediante a sua qualidade. E todos os anos o faz, não é? A partir daí vem uma nova etapa, que é a declaração. Ora, esta declaração não é feita pelo Instituto, é feita por cada casa, sobretudo aquelas que são maiores e têm várias quintas, não é? Mas a declaração é das casas do vinho do Porto. O que significa que, obviamente, para uma casa declarar um vintage, o vintage tem que ter sido previamente aprovado no IVDP. Não pode haver uma declaração sem uma aprovação, diria eu, não é? Portanto, esta é uma questão importante. A diferença entre uma aprovação e uma declaração. Eu diria, a declaração até, Paulo, já é das casas, não é? Que aqui na questão da declaração podemos entrar por algo que já foi um tema de uma das conversas, que é a diferença entre um single quint, entre aspas, e o vintage clássico, ou full house vintage, não é? Falas tu, falo eu? Sim, quer dizer, uma casa que tenha várias quintas, por exemplo, a Taylor's ou a Fladgate ou a Symington, obviamente que num determinado ano pode o vinho ter sido muito bom na zona da Quinta do Bonfim, ou de Malvedos, perdão, no Tua, mas, por exemplo, não ter sido tão bom numa outra zona. E, portanto, a Grams não poderá, ou a Symington não poderá aprovar ou declarar o Grams como o seu vintage clássico da casa, mas declara apenas uma porção do seu terroir, das suas parcelas. E depois ainda continuaríamos nessa questão das parcelas. E isso faz com que, de facto, hajam vintage, por exemplo, em 1996, mas em 97, que globalmente o ano foi muito bom, estou a dar este exemplo, a Grams já vai declarar um vintage da sua casa, um flagship wine, e portanto vamos ter aqui um vintage global e um vintage que a casa declara. Obviamente que uma empresa mais pequena, a Bulas ou outra empresa mais pequena no sentido de produzir vinhos da sua propriedade, fará se calhar um esforço por ter vintage em 96, 97, 2002, 2003, 2012, todos os anos. Ou seja, a empresa mais pequena pode ter vinhos vintage todos os anos. As grandes, obviamente, que a fazer uma gestão do terroir, só quando o terroir for globalmente bom para todas as propriedades ou para as uvas ou vinhos que compra aos seus produtores, com quem tem contratos, é que conseguirá declarar um vinho geral. Mas, obviamente, que a gestão da palavra declaração depende do agente económico e não propriamente do IVDP. O IVDP não declara vintage. Sim, aprovou numa primeira fase, diz respeito à empresa declarar o seu vintage. Até pode dar-se o caso
que a empresa não coloca o vinho no mercado naquele ano e até o vai declarar alguns anos mais à frente. Poderia acontecer esse caso. Eu não tenho memória disso ter acontecido, tirando os segundo conforme as regras, mas pode acontecer, não é? Não, e acontece normalmente mais em single quintas, que muitas das vezes são vinhos que já o potencial de envelhecimento não é tão grande, e isto são palavras até do David Guimarães. O que acontece, mas existem outras casas inglesas que fazem assim, é de os declararem, de os apresentarem na altura em que eles estão prontos para já serem consumidos ainda de uma forma bruta, potente e intensa. É uma estratégia de we keep it for you, ou seja, as próprias empresas guardam o vinho de modo a eles, quando chega ao mercado, já estar em boas condições. Sim. Isso é verdade. Portanto, eu penso que de alguma forma temos aqui a aprovação e a declaração bem definida. Certo. Não é? E agora temos a proclamação. Eu entro por aqui adentro, então. Tenho aqui alguma matéria. Portanto, a proclamação é feita pela Confraria de Vinho do Porto e as usanças da Confraria de Vinho do Porto, no artigo 22º, dizem relativamente à decisão de proclamação de vintage, que a solene proclamação de um vintage será deliberada pela chancelaria, que é, normalmente, vamos dizer, a direção do órgão da Confraria, após ter tomado conhecimento, por participação das mesmas, que a maioria, portanto a maioria, 50%, das casas exportadoras de vinho do Porto, de cujos quadros fazem parte confrades efetivos, declarou um vintage de sua produção. Isto, portanto, encontra-se no artigo 22º das usanças da Confraria de Vinho do Porto, mas o que acontece é o seguinte: ultimamente tem havido uma evolução enorme na viticultura e na enologia, o que permite aos produtores terem vinhos de uma qualidade excepcional, maior volume ou menor volume, terem essa qualidade. O que causou, obviamente, aqui um problema, entre aspas, nesta questão das declarações, proclamações, porque então passaríamos a ter uma proclamação todos os anos. E pode ser que até no futuro isto venha a acontecer. Com mais frequência. Portanto, atualmente a interpretação é um pouco diferente. O que é entendido é que a proclamação é quando a Confraria de Vinho do Porto produz um vintage, que é um agregado de vintage de diferentes empresas, isto normalmente são nos anos considerados melhores, portanto, quando a maioria das casas exportadoras de vinho do Porto declararam um vintage, não é? Mas, por outro lado, o entendimento é que quem entende, avalia se o vinho é um ano, o ano é um ano clássico, devem ser os jornalistas, os sommeliers, os apreciadores. Obviamente que a imprensa ouve as casas produtoras. Portanto, estamos aqui nesta situação em que a Confraria faz a proclamação do ano vintage ou do vintage da Confraria, que é isto que acontece, não é? Eu aproveitava também para falar aqui alguma coisa sobre a Confraria, que é um movimento para criar a Confraria que se inicia em 1945, mas só em 64 é que surgem condições para se pensar na Confraria propriamente dita. Bem, antes que aparecesse a Confraria independente como a conhecemos atualmente, isto só surge em novembro de 82, tendo sido na altura a sua instalação no Palácio da Bolsa. Tem como personagem titular o infante Dom Henrique, por isso também o traje da Confraria de Vinho do Porto. Remete para o chapéu e para a capa que ele usaria, né, na altura, não é? Portanto, a proclamação não é propriamente do vintage, é a proclamação do ano como vintage, e é quando a confraria acaba por produzir o seu vintage, que eles chamam vintage confraria, que existe pelo menos a partir nos anos a partir de 1982. Mas a proclamação aí, obviamente que tem que haver muitos vintages de base, mas a proclamação é do ano. E é isso que nós, se calhar, hoje em dia, alguma imprensa, sobretudo a inglesa e a americana, chama os classic years, ou os anos clássicos, que nós, que vamos falar sobre eles num outro programa só dedicado aos anos e
e às histórias se calhar ao ano climático e o que é que levou à grande produção, à produção de grandes anos de vintage, mas teremos um talk só para isso. Sobre não isso. é? Mas é este caso, não é? A proclamação é do ano, enquanto a declaração é do vintage, e portanto o que torna o ano clássico é esta proclamação. Se 2017 é clássico, ou 2016 é clássico, ou 2011 é clássico, é à custa desta proclamação da confraria, não é? Mas já existia este entendimento de anos clássicos antes da confraria, não é? Já. 77, já. 70, 63, por aí fora. Exatamente. 70, sim. 63, 60. Pois, já existiam, não é? Portanto, está aqui uma colagem. Atualmente, portanto, volta-se eventualmente também não só também eram menos agentes económicos, não é? E Gaia também coordenava melhor porque estavam todos concentrados em Gaia, o setor ou as casas do vinho do Porto. Isso também permitia com que, se calhar, indo um bocadinho ao encontro do que tu acabaste de dizer, que também é o entendimento da confraria, acabava por haver um grande entendimento sobre aquele ano como tendo sido um grande ano. Vamos dar o exemplo de 63, não é? Exatamente. Ou 60. Por aí, todas as casas acabavam por, de facto, ter vintage no mercado. Isso era logo uma coisa óbvia, porque não havia viticultura, não permitia tanta frequência de vintage como hoje em dia, e portanto é normal que se em 63 o ano tivesse sido muito bom, tivesse havido muito mais empresas as existentes à altura a colocarem um vintage no mercado, e portanto isso também fez com que naturalmente o próprio mercado e a imprensa e os conhecedores e os compradores acabassem por reconhecer, era o reconhecimento, era a palavra que eu queria, um ano como um ano declaradamente bom. E aí, perdão, não devia ter usado esta palavra, a proclamar o ano como sendo muito bom, dado que todas as empresas, ou quase todas as empresas que eram sediadas em Gaia, o declararam, não é? As inglesas, sobretudo, as que vendiam vintage para o mercado externo. Eu só lembro a possibilidade de nos colocarem questões que quiserem, ou Sim, no Facebook, no Instagram ou também. no Instagram. Já está aqui em nota de rodapé no Facebook essa questão, não é? Já estamos a caminhar para o final. Espero que tenha ficado aqui um pouco mais esclarecida esta questão. Eu penso que sim, este é um assunto que nós resolvemos trazer à baila porque ainda existe uma grande confusão e cabe-nos a nós também esclarecer esta questão de o que é uma aprovação, ou seja, qual é o papel do Instituto, o que é uma declaração, qual é o papel de cada uma das casas, e o que é uma proclamação, qual é o papel da confraria e do setor em geral. Porque, de facto, cada um tem o seu papel neste vinho magnífico que todos adoramos e que queremos que dure décadas quando é engarrafado, e que seja respeitado e cuidado ao longo dos tempos, não é? E, portanto, por causa disso, também acho que nos compete a nós, quer toda a gente que trabalha no meio, não só ficar esclarecida, como também comunicar estas três tarefas, não é? Que é a aprovação, a declaração e a proclamação. Certo. Na próxima, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Eu queria lembrar que a Port Wine Hour, às 21 horas, hashtag Port Wine Hour, e nós partilhamos as vossas fotografias sobre o vinho do Porto, não é? Acabou por surgir uma pergunta no Instagram, se o IVDP fornece à confraria o número de aprovações de vintage. Na realidade não é necessário, porque cada uma das empresas acaba por declarar e por publicitar a sua própria declaração. Portanto, obviamente que quando a confraria pergunta aos seus confrades se têm vintage, eles próprios vão dizer que sim. Não há esta necessidade do Instituto informar quantos são ou quem aprovou e quem não aprovou. Isso é algo que, sendo uma coisa tão boa, acaba por ser comunicada pelo próprio setor, não é? Exatamente. E pronto, às 21 horas o Port Wine Hour. Para a semana, na próxima terça-feira, voltaremos a ter mais No dia de São João vamos ter às 7 da tarde? Não, é segunda-feira, tens razão. Na próxima, é no dia 22, não é no dia 23. Eu penso que, se não me engano, o tema é Rubis. Vamos falar sobre o estilo Ruby, que é o que falta, e se calhar tocar um bocadinho no rosé.
para fecharmos esta questão dos estilos do vinho do Porto. Começou com os brancos, depois fomos aos tawnies e agora faltam os rubis e os rosés, na próxima terça-feira, no dia 22, porque no dia 23 é São João, e portanto, mesmo que a maior parte dos nossos assíduos espectadores não sejam do Porto, ou possam não ser do Porto, nós somos e portanto temos que estar a assar sardinhas a essa hora, não é? Em relação aqui às perguntas, aqui de onde veio o vinho da confraria é fornecido uma parte por cada empresa, dá uma parte do vinho que tinha sido aprovado anteriormente no IVDP. É uma contribuição de todos os vintage, não é? Exatamente. E como se faz um vinho de 100 pontos, pois é preciso perguntar aos enólogos. Não há muitos, depende também de onde vêm os 100 pontos, não é? Sim. Mas o importante é que os 100 pontos sejam um reflexo daquilo que nós gostamos de desfrutar num vintage, seja um vintage do nosso ano, seja um vintage que envelheceu muito bem, ou até um vintage muito novo. Os americanos e os canadianos adoram beber vintage com 2, 3, 4 anos antes deles fecharem, portanto, eu acho que os 100 pontos muitas vezes dependem de nós e não propriamente do jornalista que o pontua. Mas, obviamente, quanto mais provarmos e mais conhecermos os vintage, mais vamos conseguindo perceber o que é que são os 100 pontos, o equilíbrio, a complexidade e tudo isso. Quanto às declarações mais tarde do André Barbosa no Instagram, a declaração tem que ser feita, a aprovação do vinho, lá está, a aprovação tem que ser feita entre o segundo e o terceiro ano no IVDP, a declaração é feita pela empresa. Muitas vezes, obviamente, como o vinho vai para o mercado, a declaração é feita mal o vinho está aprovado pelo IVDP. Mas o vinho pode surgir mais tarde, desde que esteja registrado no Instituto. Entre o segundo e o terceiro ano é quando é engarrafado, a aprovação é feita, como sabes, que este provador, entre janeiro e junho do segundo ano. Portanto, neste momento estamos a terminar as aprovações de 2018. Ok, exatamente, era isso. Estava a confundir no discurso. Sim, estamos a acabar agora a aprovação dos 18 e pronto, e em breve estarão no mercado também. Exatamente, okay. E é possível que hajam alguns, e declarações já existem, declarações de 2018 já existem. Algumas full house, outras não. Muito bem, Paulo. Obrigado, bom fim de semana e Porto Wine Hour às 9, não se esqueçam de publicarmos as vossas fotografias. Um abraço. Um abraço, obrigado, Paulo.